Heracleion. Antes da cidade de Alexandria ganhar toda a notoriedade que conhecemos no Egito Antigo, outra cidade era detentora do título de principal porto comercial do país. A 32 quilômetros de Alexandria ficava uma cidade conhecida como Tonis pelos egípcios e como Heracleion pelos gregos. Há 2.300 anos, esse era um dos principais centros portuários, não apenas do Egito, mas do mundo inteiro, concentrando o comércio do país. Mas hoje, a cidade está no fundo do mar. Durante milhares de anos, Heracleion permaneceu escondida, até que em 2000 foi redescoberta pelo arqueólogo Frank Godio. A cidade foi encontrada a 10 metros de profundidade na Baía de Abukir, no Mar Mediterrâneo. Desde então, diversas relíquias vêm sendo encontradas. Não se sabe exatamente o que aconteceu com Heracleion para que a cidade acabasse afundando, mas os historiadores acreditam que seu declínio tenha ocorrido em meados do século VIII por causa de um terremoto, tsunami ou aumento no nível do mar. Tiahuanaco. A cerca de 72 quilômetros de La Paz, na Bolívia, fica um sítio arqueológico que guarda aquilo que restou de uma cidade muito antiga, que estaria no princípio da história dos Incas. O povo que vivia na cidade, infelizmente, não deixou nenhum tipo de documento escrito que ajude a contar a sua história. Mas os arqueólogos defendem que a região ao redor da cidade já era habitada desde o ano 1500 a.C. Mais de um milênio depois, o lugar já era de suma importância na região. Estima-se que Tiahuanaco tenha ocupado algo em torno de 6 quilômetros quadrados de terra, com uma população máxima de 40.000 habitantes. A arquitetura do local, bem como os objetos de cerâmica e os ornamentos encontrados ali, fazem de Tiahuanaco um dos principais sítios arqueológicos da América do Sul. Por causa disso, não é de se surpreender que o local tenha sido saqueado ao longo da história, em busca das preciosidades escondidas por lá. Scarabrai. Nas Ilhas Órcades, no norte da Escócia, fica o assentamento de várias casas do período neolítico, construídas provavelmente entre os anos de 3180 e 2500 a.C. Por se tratar da aldeia neolítica melhor preservada em todo o mundo, Scarabrai recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Para se ter uma ideia, as casas podem ser mais antigas do que a Grande Pirâmide de Gizé e Stonehenge. O povo que ali vivia tinha sua sociedade voltada para a pesca, agricultura e caça, e os diversos artefatos encontrados em escavações mostram uma grande afinidade dos habitantes com as conchas, ossos e marfim. Alguns arqueólogos sugerem que as Ilhas Órcades eram cercadas por terra fértil na época em que Scarabrai foi ocupada e que, ao longo do tempo, a geografia da região foi mudando drasticamente, afastando a região de sua antiga posição e isolando-a no oceano. Isso leva alguns historiadores a acreditar que a ocupação era ainda maior do que se imagina, com muitas casas tendo sido engolidas pelo oceano. Pompeia. Essa importante cidade do Império Romano foi completamente destruída no ano 79, em um episódio que revelou o lado mais mortal da natureza. Seu declínio se deu por causa de uma erupção de proporções colossais do Monte Vesúvio, que espalhou lava, cinzas e fumaça por toda a cidade. O poder de erupção foi tanto que a lava petrificou praticamente tudo, preservando o formato de prédios, ruas e construções ao longo de milhares de anos. Mais assustador ainda foram as expressões de terror estampadas em pessoas que viraram estátuas. Hoje em dia, Pompeia é um dos principais pontos turísticos da Itália, recebendo milhares de viajantes todos os anos.
Com tanta história bem preservada, não é à toa que as ruínas dessa cidade sejam consideradas também um patrimônio mundial pela Unesco. Shanshan. Shanshan foi uma enorme cidade de barro construída há cerca de 600 anos, nas proximidades de onde hoje fica a cidade de Trujillo, no Peru. Hoje em dia, é um dos sítios arqueológicos mais valiosos do país, sendo procurado por especialistas do mundo inteiro. Shanshan, que chegou a ter 50 mil habitantes em seu auge, era a capital do reino de Shimu. A cidade tinha paredes de proteção com mais de 9 metros de altura, que protegiam templos piramidais, jardins, cemitérios, reservatórios e palácios para os reis e nobres. Mas tudo foi destruído durante a colonização espanhola no século XV, e o que resta hoje são ruínas de uma das mais importantes cidades históricas das Américas. Escavações já revelaram uma série de objetos de metal e de cerâmica, testemunhando o gosto de sua antiga população pela arte. Akrotiri. Pompeia não foi a única cidade antiga destruída por uma erupção vulcânica. Esse foi o mesmo destino de Akrotiri, na ilha grega de Santorini. O local foi soterrado pela lava em meados do milênio 2 a.C., mas foi apenas em 1867 que o povoado começou a ser redescoberto durante escavações. Os historiadores acreditam que essa cidade estava associada à civilização minoica, que nasceu durante a Idade do Bronze na Grécia e se desenvolveu ao redor do Mar Egeu. As evidências mais antigas de vida em Akrotiri datam de 7.000 anos atrás. Há diversas evidências arqueológicas que mostram que a região era utilizada como centro comercial para diversas cidades do Mar Egeu. Akrotiri prosperou por cerca de 500 anos, até que a erupção minoica soterrou completamente a cidade. Graças à ação da lava, grande parte da arquitetura, bem como objetos produzidos pelo povo da época, foram preservados e protegidos contra a ação do tempo. Qual dessas cidades antigas você mais gostou de conhecer? Conte nos comentários. Até a próxima!